Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o gerente de zoonoses do município, Lúcio Vieira. Boa noite, Lúcio, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez agradeço o convite de vocês da TV Câmara e estamos aqui à disposição. Bom, e o assunto principal da nossa entrevista é o combate, a campanha de combate à dengue no município de Itajaí. No dia 18 de novembro foi o dia D, um dia nacional de combate ao mosquito da dengue, à doença também da dengue, e o Lúcio veio aqui trazer informações a respeito da mobilização do município de Itajaí para combater o mosquito e a doença. Bom, Lúcio, Itajaí marcou uma mobilização para o dia, que seria num sábado, mas houve um mau tempo e o evento foi transferido. Mas em dezembro saiu a mobilização, é isso? No dia 18 de novembro a gente estava com expectativa de fazer esse evento, esse grande evento num sábado, com apresentação humorística, com blitz em todo o município, e a gente não conseguiu porque a chuva atrapalhou. Mas antes, essa semana anterior ao dia 18, a gente fez bastante ações nas escolas, nas unidades de saúde, e conseguimos transferir por dia 8 de dezembro, que já aconteceu, e a gente viu a população participando desse evento. Lúcio, são 284 armadilhas de detecção de larvas no município de Itajaí. Larvas positivas para a dengue? Já foi detectado? Já foi, sim. Essas armadilhas sinalizam para a gente a presença do mosquitinho Aedes aegypti, aquele mosquito que transmite a dengue, não só a dengue, a chikungunya e a zika, são 3 doenças que ele transmite. E a febre amarela também, que está em evidência lá no Rio de Janeiro. Essas armadilhas servem para a gente saber como está aquela área, se ela tem uma infestação alta, uma infestação baixa, para a gente fazer uma atividade diferente naquele bairro, naquela localidade. Então, a cada 300 metros aqui do nosso município, a gente tem um equipamento desse instalado e uma vez por semana um agente de endemias vai lá coletar as amostras que se encontram lá, as larvinhas, para saber se é Aedes aegypti, se é mosquito normal, qual a espécie que está circulando naquela área. É o radar que aponta a maior atenção que o município deve dedicar a determinadas regiões, é isso? E o que tem que cuidar é a entrada da doença no município. Na verdade, assim, a nossa cidade, não só como a nossa cidade, outras cidades da região, nós já temos a presença do Aedes aegypti, o mosquito. Ele já está circulando no meio de nós já somos uma área infestada. O que nós estamos trabalhando é para diminuir a presença dessa quantidade de mosquito e também detectar aquelas pessoas que chegam com a doença. Quando chega uma pessoa com uma doença que encontrar um mosquito da gente, que já está habitado aqui na nossa cidade, pode ocorrer a transmissão. Por isso que é importante toda aquela pessoa que viaja já para um local que tem histórico, tem uma epidemia, e vai lá visitar parentes ou fazer um roteiro turístico e volta para a nossa cidade com sintomas, procurar a unidade de saúde ou o médico de confiança dela. Porque ali o médico vai suspeitar da dengue e vai encaminhar para a gente uma notificação e a gente consegue fazer em tempo hábil um trabalho de prevenção. O mosquito, ele já está em todos os bairros ou todas as regiões da cidade? Ou tem alguma ainda livre? O quê? Toda a zona urbana que compreendem o bairro Cordeiros até a Praia Brava já é considerado infestado, já tem a presença do mosquito. As localidades que são mais distantes, Itaipava, Salceiros, Espinheiros, essas ainda tem se encontrado alguma coisa de presença de mosquito, mas não é infestado ainda, tá? Até mesmo porque são áreas que tem mais mata, então existem outros predadores nesses locais. Então, o mosquitinho Aedes aegypti, principalmente a fêmea, ela gosta de ambientes urbanos, construções, ela gosta de viver no meio de nós, do calor humano. Então, ela vai habitar sempre mais essa área onde a gente tem mais prédios, mais aglomerados de pessoas e construções. Alguma orientação é passada diferente para moradores de regiões de infestação a outros moradores de outras áreas? O trabalho de prevenção é o mesmo em todo o município, seja naquela área onde é infestado ou não. É a eliminação de criadouros, locais com água parada. A diferença é que em áreas que a gente tem a infestação do mosquito, a gente está trabalhando mais vezes ao ano. A gente tem que fazer 6 visitas em cada casa nessas áreas. A cada 2 meses o agente de endemias tem que estar lá na casa da pessoa, orientando, eliminando os locais com água parada, fazendo aplicação de inseticida naqueles locais, piscinas ou caixas d'água que não pode ser eliminado. E a diferença é essa.
E aqueles locais onde não tem a presença do mosquito, que são mais afastadas, a gente só vai nesse local onde tem suspeitos da doença ou quando a gente descobre os focos nessas armadilhas. Lúcio, o município lançou em 2017 a campanha Itajaí contra a dengue. Ela foi voltada muito para as redes sociais. Como é que foi o resultado desta campanha comparado até às campanhas de anos anteriores? Essa campanha ela também a gente lançou com um período bem pequeno para medir lá como estava nas redes sociais. Teve uma adesão grande, porque a gente lançou lá um desafio para as pessoas fazer um selfie de alguma coisa relacionada com a dengue, fazer a eliminação de criadouros. As pessoas participaram e essas pessoas também, as 10 melhores fotos, foram premiadas nesse dia 8, que ocorreu lá no centro de Itajaí, com um kit que a gente disponibilizou para essas pessoas, as melhores selfies. Mas assim, o que a gente quer com isso? É para mostrar para a população que o problema da dengue, do mosquito Aedes aegypti, não é só da prefeitura, não é só da Secretaria de Saúde, não é só dos órgãos oficiais, é de todo mundo. Se cada um fizer sua parte, nós conseguimos evitar a introdução da doença aqui, conseguimos evitar a epidemia que deixa nós mais preocupados, porque uma epidemia na cidade de Itajaí traz muitas consequências. Pessoas doentes, pessoas fora do trabalho, unidades de saúde cheias, prontos atendimentos com muita gente para ser atendida. E aí que ocorre os óbitos, porque assim, quando acontece uma epidemia e a pessoa vai até uma unidade de saúde ou um pronto atendimento e não consegue o atendimento e desiste e volta para casa, quando ele volta de novo para a unidade de saúde, ele já está com uma dengue grave, então já está com uma situação mais preocupante. São assim que ocorrem os óbitos no Brasil e em outras áreas que a gente tem identificado. Lúcio, com relação ao engajamento de outras secretarias municipais, como a Secretaria de Educação, por exemplo, e do SEMASA, como é que eles participaram das ações de engajamento, de educação, esclarecimento da população? Na verdade, assim, dia 2 de janeiro, o prefeito Vonei, ele publicou um decreto criando a Sala de Situação de Combate à Dengue. É uma sala que fica lá no gabinete dele, reuniões semanais e tem um representante de cada secretaria. Não só da educação, do SEMASA, obras, Podetran, FAMAI, e ali é discutida ações do município. Quando a gente precisa a Secretaria de Saúde precisa de um auxílio de uma outra atividade e precisa das outras secretarias, ali a gente já delibera, porque nós temos o poder de deliberar qualquer ação no município, pedindo o apoio. Então, todas essas secretarias têm ajudado a gente. Muitas ações são feitas de acordo com as secretarias. A educação é fundamental. As crianças, elas são os multiplicadores que vão lá cobrar dos pais, são os adultos de amanhã. Então nós temos que começar a educar as crianças agora para que no futuro elas façam as atividades de prevenção corretamente. Falando um pouquinho da sala de situação, como é que ela tem contribuído nessa experiência desses 11 meses? O principal fator é na agilidade das decisões? Como é que é? É na agilidade das decisões. Você não precisa mais de ofício, de papelzinho para lá, papelzinho para cá. A burocracia sai. Nós estamos lá sentados numa sala ao lado do gabinete do prefeito. Então, chega uma situação para a gente, como ocorreu essa limpeza desses acumuladores, essas pessoas que têm alguns transtornos psicológicos, nós fizemos 6 limpezas. Chegou lá para a gente, nós vamos fazer? Vamos fazer. Estava lá a Procuradoria, que deu o nosso embasamento jurídico para entrar nessas casas, estava lá obras que tinham equipamento, estava lá a assistência social para fazer os encaminhamentos dessas pessoas para tratamento. Então, estavam todos lá. Quando a gente foi realizar as ações, foi todo mundo junto e fez, não precisou ir um e outro. Então, as ações são rápidas e elas têm o objetivo de resolver o problema naquele momento. Você falou sobre os acumuladores. Este ano nós da TV estivemos em um dos casos lá no bairro Cordeiros e acompanhamos o trabalho da prefeitura que chegou a retirar caminhões, e foram muitos caminhões de lixo acumulado. Vocês hoje têm a situação de quantas residências nesse estado se encontram? Nós temos ao todo 6 residências que são monitoradas. Essas 6 residências a gente fez atividade de limpeza. Mas não é só fazer atividade de limpeza, nós temos que dar um tratamento adequado para aquela pessoa. Integral para o cidadão que tem alguma necessidade, geralmente. Claro. Né, Então, assim, nós encaminhamos essas pessoas para os CAPs de assistência social, algumas delas estão fazendo tratamento, o que a gente não pode é obrigar ela a fazer o tratamento, mas algumas delas estão fazendo tratamento. Aquele caso de Cordeiros que você acompanhou, a unidade de saúde
Lá, a equipe de PSF, os agentes comunitários, nunca tinha conseguido entrar na casa da pessoa, porque não tinha acesso. Agora já está acompanhando, o enfermeiro já está lá no visitar, já está tendo um vínculo com aquela pessoa. Relação de confiança. Relação de confiança. A mudança de comportamentos. Nós sabemos que essas pessoas, para mudar os comportamentos, são complicadas. O que a gente tem que fazer é um monitoramento e também dar assistência para essas pessoas. São casos específicos, mas que comprometem, põem em risco toda uma região residencial, às vezes de de dezenas de residências. Como que foi o comportamento e até a relação dos vizinhos? Olha, em todas as ações que a gente fez, principalmente essa de Cordeiros, os vizinhos nos agradeceram muito. Nenhum deles foi contra. Até a gente tinha, aquele caso ali, a gente já estava monitorando há 7 anos. E ficava até chato para um agente ir na casa do lado falar de dengue e tinha aquele problema ali. E o vizinho falava, não, mas você não resolve aqui, não resolve aqui. O que nós fizemos? Levamos para a sala de situação, nós temos que resolver, achamos o meio jurídico também de se fazer e utilizamos os equipamentos da prefeitura para realizar aquela atividade. Lembrando que essas situações, como a gente não tem imagem agora para mostrar, são situações que ultrapassavam o limite de aceitação. Era muito lixo mesmo acumulado em zona residencial. Não é pouca, não é apenas algum tipo de entulho. Na verdade, para o pessoal ter uma ideia, essa casa e algumas casas, as pessoas nem entravam mais pela porta, entravam pela janela, tinham que botar uma escada para entrar pela janela. Então isso é desumano para a pessoa também, né? Não ter o entra e sai, não ter um quintal para você fazer alguma coisa. Ali não era desumano aquilo ali. A gente retirou mais de 40 caminhões, não é de entulho, de materiais que acumulavam água parada. Essas pessoas recolhiam materiais reciclados e não vendiam, não se apegavam àquilo. Diziam, eu vou vender daqui a pouco, vou vender amanhã, e não vendiam, ficavam acumulando, e não era só no quintal, dentro da própria residência também tinha uma grande quantidade. Para a população ter uma ideia, nós encontramos no meio desse material dentro da casa uma geladeira novinha, um micro-ondas novinho, uma moto, debaixo do material. Então, assim, essas pessoas merecem um carinho e um tratamento, porque elas tem uns transtornos psicológicos que a gente chama, é o acúmulo compulsivo, é aquilo. Todos nós somos acumuladores. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente se apega mais e não quer se desfazer, mesmo que tu não utilize. Mas tem as pessoas que gostam daquilo a mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos o gerente de zoonoses do município, Lúcio Vieira. Estamos falando a respeito da mobilização do município no combate à dengue. Bom, no bloco anterior a gente encerrou falando de algumas residências com acúmulo excessivo de lixo que, em zonas populosas, contribuíram para a proliferação do mosquito. Poderiam, contribuir para o número de focos. Mas também tem outra situação que preocupa e que há muitas denúncias, que são os terrenos baldios, onde há o mato, a sujeira excessiva, mas também o acúmulo aí de lixo e entulhos que os próprios vizinhos ou pessoas de outros bairros lançam nesses terrenos. Como tem sido a fiscalização e o diálogo com os proprietários nesse sentido? Na verdade, o terreno baldio é um problema de todos nós, do proprietário, da prefeitura, dos vizinhos, em fazer esse controle e não deixar que eles se transformem em lixão.
Nós temos uma grande quantidade de terrenos baldios em Itajaí, principalmente em áreas aqui do Cidade Nova, que ainda não estão bem habitadas. E preocupa a gente, porque assim, o morador pensa que está tirando o problema da casa dele jogando no terreno baldio, só está transferido. Porque o mosquito que está lá no terreno baldio, o rato que está lá no terreno baldio, o escorpião, a barata, vai para a casa dele. Então, ele só está transferindo o problema. Então, a gente tem tentado trabalhar em cima desses terrenos, procurando os proprietários no cadastro da prefeitura, que dificulta que muitas vezes o cadastro da prefeitura, o proprietário mora no terreno baldio, então tu não tem como notificar ele. Mas assim, quem tem que fazer esse controle é o morador. Não deixar ninguém jogar entulho lá no terreno baldio, ligar para a gente, avisar que esse terreno baldio tem risco para dengue. Quando a gente encontra uma situação no terreno baldio que tem risco para dengue, a gente consegue fazer a limpeza. As equipes estão acessando o terreno mesmo sem, às vezes, conseguir entrar em contato? Sim, a gente faz, porque assim, ó, a legislação, ela é clara. Quando tem risco de proliferação do Aedes aegypti em qualquer local, a gente pode fazer a limpeza, né? Só que também a gente não tem como fazer a limpeza de todos os terrenos baldios da cidade. Vai maquinário, mão de obra, equipamentos, dinheiro público. A gente faz naquelas regiões que realmente tem risco, que tem uma taxa de incidência alta de dengue e que a gente detectou naquele terreno que tem a presença do mosquito. Mas assim, o morador tem que nos ajudar. Não jogar nada no terreno baldio. A Secretaria de Obras recebe entulho. Nós temos lixo reciclado em Itajaí. Cooperativas para os eletrônicos. Meu Deus, nós temos o lixo comum 3 vezes por semana. E o que a gente vê nesses terrenos baldios? A pessoa fazendo a sacolinha de lixo e jogando no terreno baldio. Não tem desculpa aqui em Itajaí por assistência de levar esse material para algum lugar. Nós temos disponibilizado vários locais e por vários tipos de lixo, então não tem desculpa. E aí são centenas de terrenos nessa situação aqui no município, não é? São centenas de terrenos. Quando a gente descobre o proprietário, consegue intimar ele, o seu terreno está sujo, vamos fechar o terreno, colocar uma cerca, fazer aterrar esse terreno, porque é um terreno com mato também, daqui a pouco a pessoa está com mato, né, joga um negócio, vai jogando. Então a gente intima o proprietário, muita coisa a gente conseguiu resolver. Algumas a gente não conseguiu porque assim, terreno baldio tem algumas questões que estão em inventário, isso dificulta muito. Porque assim, não tem um responsável naquele terreno baldio. A pessoa que era dona morreu e tem os herdeiros que estão lá brigando na justiça. Então, tu não consegue entregar uma intimação correta para quem é. Mas assim, terreno baldio, primeiramente, não é local de jogar lixo. Não é local de jogar lixo. Bom, uma iniciativa de um morador de Itajaí, um cidadão, ele começou a trabalhar com uma horta, primeiro num canto de um terreno baldio, depois ampliou a horta, o proprietário do terreno consentiu e todos os moradores utilizam, preservam, deixaram de jogar lixo ali e parece que naquela localidade houve uma solução eficaz. Na sua opinião, isso poderia ser estendido em forma de algum projeto de lei para todo o município de Itajaí? Poderia sim. Não só o projeto de lei, mas também nós temos que ter as pessoas comprometidas na comunidade, né? Aquelas pessoas que sejam as lideranças e encampem essa ideia, porque daí tu faz um projeto de lei e assim, muitas vezes assim, eu não vou fazer, dá trabalho, eu não vou fazer. Nós temos que ter as pessoas lá, como nesse caso que teve as pessoas. O cidadão teve a ideia, a vontade e se prontificou ainda a dar uma ajuda se alguém quiser implantar em outro bairro. Isso mesmo. Então, eu vejo isso como se algum vereador propor esse projeto de lei e depois a gente chegar lá nas associações de moradores e conversar com a associação de moradores. Para a associação de moradores adotar esses terrenos baldios. Um ano adota 2, no outro ano adota mais 2 e vai fazendo essas hortas comunitárias que além vai se livrar de um problema de proliferação de roedores, insetos, também vai gerar um alimento saudável. No caso, o projeto de lei para regulamentar até esse tipo de ação, porque não precisa de projeto de lei para um proprietário aceitar que seja feita uma horta no seu terreno. Mas acontece que, às vezes, um projeto de lei pode regulamentar uma contrapartida, um imposto, uma forma até a gente de sabe porque esse terreno baldio é dono de um proprietário, né?
Se for tu construir algo lá em cima, tu está cometendo um crime, né? Tu está utilizando um terreno que não é seu. Então o proprietário ele pode entrar com uma medida jurídica contra a pessoa. Quando tem o consentimento do proprietário, que ele está lá também, não, você faz, que eu não vou utilizar o terreno para construir agora, só daqui a 3 anos, 4 anos, é melhor ainda. Mas um projeto de lei para regulamentar isso, né? De que forma? A gente vai avisar o proprietário que vai ser feito? Não, o proprietário vai dar uma contrapartida, a prefeitura vai dar outra contrapartida, uma forma que seja bom para todos, né? Lúcio, nas escolas, os alunos, professores da Rede Municipal de Educação realizaram atividades nesses últimos meses? Realizaram bastante atividades. As escolas, nós chamamos a escola para essas ações junto com a saúde, porque a escola, nós temos milhares de alunos, então são milhares de multiplicadores lá na casa, cobrando do pai, cobrando do vizinho. E assim, infelizmente, o que a gente vê? A mudança de comportamento de um adulto é mais complicada. Ele só vai mudar o comportamento quando dói no bolso. A gente vê pela questão do cinto de segurança, do celular, mesmo assim eles continuam usando. Então, a melhor forma é as crianças cobrarem do pai. Eu acho que quando a criança cobra do pai, o pai fica envergonhado. Lá na sua casa. Ô pai, isso aqui está com água parada. Ô pai, esse pneu aqui no pátio. Então, ver que uma criança está cobrando do pai e o pai não está fazendo aquilo corretamente, ele se sente envergonhado e vai fazer essa atividade de prevenção. Projeto Casa Sem Dengue está dentro dessa proposta, né? Sim, na verdade, para quem não conhece, é uma casinha de boneca, daquela de madeira gigante que a gente leva para as escolas, escola aberta para Ercílio Luz, para a escola, para a criança ver o que tem de errado lá na casinha e cobrar lá na casa dele, do pai dele, cobrar dos responsáveis lá na casa. É uma atividade lúdica que a gente tem, que nesse último dia 8 a gente colocou lá na Ercílio Luz também para as crianças ver na prática o que tem de errado na casinha e cobrar lá na casa dos seus pais ou dos seus responsáveis. É bom, e também que se hoje já forem realizadas ações educacionais nas crianças desde da mais pequena idade, como essa casa, em forma lúdica mesmo, o futuro haverão cidadãos mais conscientes e que poderão tomar ações mais ativas, mais eficazes nesse combate de proliferação, não só do mosquito da dengue, mas de diversas outras epidemias e disseminação de doenças nesse sentido. As crianças, elas são os adultos do futuro, né? E a gente vê que essa juventude que está vindo agora, ela está vindo mais informada. Ela tem mais informação, ela cobra mais dos pais, ela tem informação tecnológica nas redes sociais. Por isso que a gente gosta de trabalhar tanto com mídia de propaganda nas redes sociais, porque aquilo ali, os jovens têm mais aceitação. Até mesmo tu chegar lá numa sala de aula e falar palestra. Então, numa mídia social, funciona mais e os jovens, eu digo que no futuro eles vão dar essa reviravolta, não só na saúde, mas em outras situações de meio ambiente da nossa cidade e do nosso país. Lúcio, falar da situação epidemiológica, alguns números que vocês têm lá, que eu queria que você fizesse um rápido comentário. Em 2017, de janeiro a novembro, Itajaí conseguiu reduzir o número de casos suspeitos de dengue em 71%. Foram registrados apenas 412 casos suspeitos neste ano. Só que em 2016 foram 1.470 contabilizados, ou seja, uma redução bem considerável, fruto de trabalho. Também graças a isso, o município conseguiu passar mais de 12 meses sem registrar um único caso positivo. E depois aconteceu que em 2017 registrou apenas um, depois de completar esse um ano sem caso positivo. Então, no ano passado foram 83 casos positivos, ou seja, redução em todos os números. O Itajaí está controlando bem a situação, mas a que se deve esses resultados? Qual o preço de conseguir esse resultado? O preço é caro. Em 2015 nós tivemos uma epidemia. 3.158 casos de pessoas com dengue que procuraram a unidade de saúde ou um médico. E para cada um caso que procura a unidade, a gente sabe que tem outros 3 que não procurou. E foi caro, porque foi um investimento alto da prefeitura.
contratação de mão de obra para as atividades, contratação de equipamentos, veículos, propaganda. E a gente aprendeu que se a gente fazer a prevenção, não cai naquela situação de epidemia, de pessoas pegando doença. Eu digo assim que é uma doença boba, uma doença transmitida pelo mosquito que se prolifera na água parada. Uma coisa simples de se eliminar. Não é difícil tu eliminar um local com água parada. Muitas vezes locais pequenos que a gente diz. Então foi bastante caro, mas assim, ó, a gente aprendeu que a gente fizer o trabalho de prevenção, a gente não tem nenhum caso ou tem menos casos de dengue. O trabalho de prevenção é fundamental. Sem ele a gente não consegue vencer nenhuma batalha. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o Lúcio Vieira, que é gerente de zoonoses do município. O Lúcio está falando a respeito da mobilização do município de Itajaí no combate à dengue, com o início do aumento das temperaturas, dos altos índices de chuvas e da chegada do verão, que trazem os casos de proliferação do Aedes aegypti e também dos focos e da doença da dengue que pode chegar no município de Itajaí. Bom, 251 mil visitas, mais de 250 mil visitas só em 2017, Lúcio. Só em 2017. É aquilo que eu falo, aquelas áreas onde a gente é considerada infestada, a gente trabalha com 6 visitas por ano. Então, 6 visitas em Cordeiro, 6 visitas no centro, 6 visitas na fazenda. Então, em algum momento a gente tem que visitar aquela casa que muitas vezes a gente encontra fechada, então, para ter acesso. Então, por isso que a gente faz esses ciclos de atividade e dá uma grande quantidade de visitas, né? E também aquele trabalho de formiguinha, né? Tu vai uma vez na casa da pessoa, daqui a 2 meses vai lá de novo, daqui a 2 meses vai lá de novo. Tentar que ela mude aquele comportamento errado que ela tem lá na casa dela. E agora, Lúcio, nós com outras preocupações também, aproveitando tua participação, que agora como não só representante do trabalho no combate à dengue, mas de todo o serviço de zoonoses, a infestação de escorpião que acontece no município. Início de dezembro, a gente recebe a notícia de que em uma residência apareceram 32 escorpiões a ponto de ter que a família se remover, sair da residência. Que sinal vermelho já, não é? É sinal vermelho. O escorpião, ele está já aqui na nossa cidade, em algumas áreas localizadas, a gente está fazendo esse monitoramento, a gente sabe certinho onde são essas áreas, os agentes vão lá à noite, fazem essa visita, essa captura, mas não adianta só ir lá retirar o escorpião, as atividades de prevenção também têm que ser feitas, a eliminação de materiais, aí foge um pouquinho da questão da dengue, não precisa ter água, mas sim do entulho, telha, tijolo, resto de material de construção, o escorpião gosta daquele ambiente ali, ele vai se proliferar naquele ambiente. E o agravante do escorpião é que se ele está ali, para ir para dentro da tua casa é rapidinho. E essa espécie de escorpião, o veneno também é fatal. É fatal, geralmente para crianças e para pessoas mais idosas que têm alguma outra doença. Então, o que a gente orienta a população? Na sua casa, se você avistou um escorpião, nunca tentar pegar ele. Porque muitas vezes que você vai lá tentar pegar escorpião, acontece o acidente. É ligar para a gente lá na Secretaria de Saúde, à noite a gente vai com uma equipe lá, faz todo o trabalho de prevenção, captura esse escorpião, identifica a espécie do escorpião
e orienta o morador a tomar as medidas preventivas no quintal dele ali. 32 numa residência, isso se deve ao quê? Falta de predador, excesso de entulho, mas como que chegaram... Então quer dizer que tem bem mais também? Tem bem mais. A captura do escorpião, para as pessoas entenderem, só acontece à noite. Então, de noite, com o uso de uma luz ultravioleta, então quando você solta essa luz em cima dele, ele fica bem bonito, ele fica de uma cor rosa, violeta, então ele aparece bem, tu consegue fazer a captura. E de dia ele se esconde. À noite ele sai para fazer alimentar ele. Então, o que ele se alimenta? De baratas. Então, se naquela casa tem baratas, vai ter o escorpião. Isso, tu retirando essa questão das baratas, o escorpião não vai querer mais ficar ali porque não tem um alimento. Então, a barata também gosta de locais com entulho. Está lá dentro do tijolo, debaixo da telha, esses locais. E a gente tem encontrado escorpiões dentro da casa das pessoas também. No meio das roupas, dentro do guarda-roupa, debaixo da cama, dentro de banheiro. Isso é perigoso. A gente não quer que aconteça acidentes na cidade de Itajaí que podem levar a pessoa a óbito. Então, mais uma vez a gente vai pedir à população, tem uma situação dessa na sua casa, ligue para a gente que a gente vai até lá, faz a captura, faz a identificação e orienta o morador. Não, você tem que retirar esse entulho, você tem que colocar telas no ralo, que ele também vem pelo ralo. É feita toda uma orientação. Eu diria que a situação do escorpião a gente consegue fazer até um trabalho mais efetivo com a dengue, né? Porque assim, as ações de controle do escorpião, são umas ações fáceis de fazer. A dengue também é fácil, só que a dengue já está em todo o município. O escorpião está localizado em algumas áreas. Então, a gente está trabalhando todas as noites, saindo com a equipe, nesses locais onde a gente sabe onde tem a presença do escorpião. Tem alguns pontos mais críticos aqui? Nós temos a parte São Roque, Brilhante, Cordeiros, Santa Regina, para quem não conhece, que é um bairro lá dos Salceiros, não tinha a presença dele, a gente não sabia da presença dele. Semana passada a gente já identificou a presença dele lá. Costa Cavalcante, então ele também está aliado em algumas áreas bem separadas do município. A gente está tentando trabalhar para que ele não se torne uma infestação, que ele fique naquela área, a gente consiga eliminar naquela área, mas a população tem que ajudar também, né? Eliminando os locais que ele se prolifera. Lúcio, caramujo africano também tem aparecido bastante? Bastante. E o caramujo africano, o grande problema são os terrenos baldios. Porque ele está vindo dos terrenos baldios e indo para a residência das pessoas. E a grande dificuldade de se combater o caramujo africano é que não tem veneno, não tem nada eficaz, não temos predadores. Ele não é o caracol africano, ele não é nosso daqui. Ele vem lá da África. Um monte de pessoa trouxe para cá para questão de comércio, para ver se vendia como escarbou. Não teve comércio, começaram a soltar isso nos terrenos baldios. E a gente está recebendo bastante, principalmente quando ocorre chuvas, né? Quando dá uma temperatura muito alta, ele fica escondidinho. E quando ocorre chuvas, ele começa a sair. Ele não está aliado a nenhuma transmissão de doença, não tem nada comprovado cientificamente. Ele é um potencial transmissor de uma meningite, uma doença de verminose, mas não está comprovado. O único problema dele é que é um bicho nojento. Ele se alimenta de fezes de animais, de hortaliças, de tudo que ele vê pela frente ele vai se alimentando. Então ele vai passando em cima daquilo, vai deixando aquela gosma ali. E a única forma de eliminação dele é a catação manual. É botar uma sacolinha na mão, uma luva e colocar ele dentro de um buraco de 30 centímetros e enterrar ele que ele vai morrer. É a única forma que a gente tem. E a gente tem trabalhado só com orientações nesse caso, porque a gente também não tem uma equipe para ir lá fazer essa catação, porque somente dia de chuva que ele vai sair. Então, quando está um sol muito quente, a gente não consegue fazer esse combate eficaz. Lúcio, roedores e transmissão de leptospirose, Itajaí já teve caso esse ano, não teve? Olha só, o roedores também está atrelado à questão de lixo, né? Ele adora lixo, principalmente pessoas que jogam lixo orgânico em terreno baldio. Ele vai lá, outra situação assim, ó, as pessoas que deixam ração à noite para o cachorro. O rato adora isso, porque à noite ele sai para se alimentar, então vai lá na ração do cachorro, tem todos os nutrientes que ele precisa, então ele fica forte e bonito. Então, retirem a ração à noite do seu cachorro, o cachorro não precisa se alimentar, coloque só de dia, à noite você retira.
E o caso mais grave é que nós tivemos pessoas que morreram dessa doença em Itajaí, que contraíram essa doença, que está aliado à urina do roedor, que tem que estar contaminado. Nós tivemos até um caso lá no Mole de Itajaí, uma pessoa que pescava lá e contraiu a doença lá, foi para o hospital e foi a óbito. É uma doença. Quantos anos tinha a pessoa? Já era uma pessoa de 40, 45 anos, tá? Mas é uma pessoa nova, tá? O que a gente sempre orienta a população? Na casa dos roedores, é não tocar nada com água parada no chão e usar sapatos fechados ou luvas em áreas que você sabe que tem a presença de roedores. E qualquer sintoma que você sentir, não só para a questão de dengue, de leptospirose, é procurar a unidade de saúde. Porque os óbitos acontecem quando a pessoa procura tarde demais. Vai para uma farmácia tomar um remedinho para a febre, então tu está mascarando aquilo ali. Vai para uma unidade de saúde, vai para o médico de referência, vai para o pronto atendimento, que lá eles vão fazer o diagnóstico e muitas vezes eles vão notificar para dengue, para leptospirose, para várias doenças, porque os sintomas são parecidos, mas as ações são feitas e o tratamento também é feito. A gente percebe que essas diversas doenças e proliferação de escorpião, caramujo africano, doenças através dos roedores e dengue, elas têm causas que se entrelaçam, causas comuns, bem próximas que se entrelaçam, que são acúmulos de lixos e entulhos, terrenos baldios descuidados, acúmulo de água parada em locais que são facilitadores do mosquito da dengue, da proliferação, da multiplicação dele. E o jeito é que a população se conscientize e também denuncie. Qual o contato que a população deve entrar para poder fazer alguma denúncia, pedir alguma informação? Qual o contato? Assim, nós temos telefone lá que nós atendemos todas as solicitações relacionadas com esses animais, questão de carrapatos, de pulgas também, infestação. A gente tem um veterinário que vai até o local, questão de pombos também, que a gente tem uma grande infestação na cidade. Então, o 3249-5571, você faz a sua solicitação lá. É preenchido um protocolo encaminhado por um técnico, ou um biólogo, ou um veterinário, que vai até o local, verificar a situação e muitas vezes orientar, porque muitas vezes o problema está na tua casa. Então, também é fácil de orientar. Muito obrigado pela participação aqui no programa, Lúcio. Desejamos um excelente trabalho para vocês e também um excelente 2018, que Itajaí continue assim trabalhando para pelo menos conter e amenizar o máximo os efeitos dessas pragas, dessa proliferação de doenças que tem acontecido. Eu agradeço o apoio da Câmara, da TV Câmara, que sempre tem nos ajudado na divulgação das ações. E eu sempre digo assim, que são 3 atores principais: a população, o órgão público e a imprensa. Os 3 têm que estar juntos nesse trabalho árduo de dia a dia. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.